Para iniciarmos as nossas reflexões, nós gostaríamos de nos reportarmos ao início da década de 30 do século passado, quando um grupo de teólogos e pensadores cristãos decidiram se reunir para estudar a crise em que mergulhara a sociedade de então. Esse grupo de pensadores, eles se reuniram e dessas reflexões surgiram um ensaio, uma obra, que foi publicada em 1933, na Inglaterra, e recebeu o título, numa tradução livre, de A Crise e o Cristianismo. Muito embora, naqueles textos, não estivessem expressamente grafadas, duas questões nortearam aquele trabalho. Primeira questão: teria o cristianismo falhado na sua tarefa de ordenar uma sociedade, se não ideal, pelo menos razoavelmente equilibrada e feliz? A pergunta era pertinente para nortear o trabalho, porque a humanidade acabara de sair da Primeira Grande Guerra Mundial. E em 1933, as feridas ainda não haviam cicatrizadas. E não imaginavam eles que 7 anos depois, a humanidade, composta por 1/3 de cristãos, mergulharia novamente no segundo grande conflito de natureza mundial. A segunda indagação que norteou o trabalho daqueles teólogos e pensadores cristãos foi: teria ainda o cristianismo condições de realizar essa tarefa? O Dr. Herbert Gray, um dos autores da obra, ele vai concluir que para muitos consideravam a mensagem de Jesus inadequada para os dias atuais, que ela teria sido válida, mas naquele contexto e na época em que ele viveu, não para as complexidades dos nossos dias. E para outros, a mensagem de Jesus até que seria válida, mas o endurecimento dos corações não permitiu que aquela semente germinasse e florescesse. Então o Dr. Herbert Gray ele chega a uma conclusão de que há uma necessidade de que todos nós nos reportássemos àquele cristianismo primitivo, que buscássemos encontrar aquele Cristo que Allan Kardec conseguiu trazer tão bem na codificação da doutrina espírita. Porque nós vamos perceber, logo no prefácio da obra, que Allan Kardec vai ter o cuidado de balizar a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque para ele, os evangelhos podem ser divididos em 5 partes: os milagres, as predições, os atos comuns da vida do Cristo, as palavras que foram tomadas pela igreja para a fundamentação dos seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras são objeto de discórdias, de disputas religiosas gravíssimas, mas a 5ª, o ensino moral, é onde todas as comunidades religiosas podem transitar livremente. Amar a Deus, amar ao próximo, perdão, indulgência, compaixão. Então, Allan Kardec fundamentou o Evangelho segundo o Espiritismo no ensino moral de Jesus. Então, para voltarmos a essa época e tentarmos começar a enxergar aquele Cristo que se propôs a apresentar um caminho para nós, há essa necessidade de nós buscarmos essas origens. Para compreendermos o Evangelho, é necessário que nós tenhamos em mente que nele está contido 2 tônicas básicas. A primeira é de que Jesus teve o grande propósito de apresentar o reino de Deus como meta para a humanidade. E a segunda tônica dos Evangelhos é o amor como meio, como caminho para que se consiga alcançar esse objetivo. O reino de Deus e o amor como meio, como caminho para que nós possamos alcançar
esse grande objetivo. Tudo que está fora dessas duas tônicas certamente não foram proferidas por Jesus. Porque, segundo a assertiva do próprio João, seu discípulo, Jesus era a própria expressão do amor e jamais iria contradizer essas diretrizes. Então, a sua trajetória foi toda nesse sentido, de falar para as pessoas na linguagem que elas entendiam desse reino de Deus e de como elas deveriam proceder para poder atingir esse reino. Foi assim na casa de Marta, quando ele viu ela trabalhando a massa do pão e disse: o reino de Deus se assemelha àquele fermento que está ali na massa e que vai crescendo. E Marta entendeu. Foi quando encontrou pescadores em que ele joga a rede. E ao jogar as redes, ele vai fazer uma referência do reino de Deus, que vai trazer peixes graúdos, peixes miúdos, e há necessidade de que aqueles peixes miúdos estragados fiquem no recipiente próprio. E assim ele foi apresentando a sua mensagem e sempre demonstrando que o caminho é o amor. No último momento, já nos seus últimos dias, ele apresenta uma grande parábola que, para mim, vai sintetizar toda essa missão e todo o objetivo desse trabalho apresentado por Jesus, que é a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, 25 a 37. Mas ela, na verdade, começará no capítulo 9, onde está intitulado Viagem a Jerusalém, a rejeição dos samaritanos. Aproximando-se a Páscoa, Jesus, envolvido naquelas palestras com os seus discípulos, ele vai dizer que precisa ir a Jerusalém. Até aí tudo bem, os discípulos não haveriam de estranhar, porque Jesus, é preciso que nós ressaltemos, Jesus nasceu, viveu e morreu como judeu. Então Jesus estava envolvido em toda a tradição, em todos os costumes, na cultura judaica. Então, tradicionalmente, Jesus ia muito às sinagogas, pregar, não só no campo, no ar livre, mas tradicionalmente ele ia às sinagogas fazer as suas pregações. E na tradição judaica, eles deveriam peregrinar até Jerusalém pelo menos uma vez ao ano. E então Jesus decide que na Páscoa iria a Jerusalém para os festejos da Páscoa. Os seus discípulos estão tranquilos, mas só que Jesus apresenta um detalhe nessa trajetória. Ele precisa antes passar pela Samaria. E então isso causou um certo descontentamento entre os seus discípulos, porque judeus e samaritanos eram inimigos absolutos. Esse relato histórico é importante para nós compreendermos a dimensão, a grandeza que é a parábola do bom samaritano. Então, judeus e samaritanos eram inimigos absolutos. Embora eles proviessem de um mesmo grupo, que eram as 12 tribos de Israel, mas com a morte de Salomão, as duas tribos do norte, lideradas por Judá e Benjamim, se dissociam das 10 tribos do norte. E então essas 10 tribos do norte fincam a capital na Samaria, e as duas tribos do sul, elas fincam capital em Jerusalém. E a partir de então, eles passaram a ser inimigos absolutos. Há relatos históricos de samaritanos assassinados na Judéia e de judeus assassinados na Samaria. Tamanha era a rivalidade, a disputa religiosa que havia entre eles. Mas era um pedido do mestre e os discípulos não questionaram. E então João e mais outro companheiro, Tiago, decide: mestre, já que queres ir a Jerusalém passando pela Samaria, que era o caminho mais distante, muito mais árduo, ele diz: nós precisaremos ir antes para buscar um lugar para que nós possamos nos abrigar, um lugar onde a gente possa descansar um pouco, beber água e se alimentar. E assim eles vão. Chegam a Samaria e ninguém abre as portas para atendê-los, porque perceberam que eles eram judeus e estavam em peregrinação para Jerusalém. João fica tão irritado que ele, ao retornar, ele chega para Jesus e diz: mestre,
queres que eu rogue ao Pai para que desça fogo do céu e dizime todos os samaritanos? Isso está no Evangelho de Lucas. Mas por que foi que ele disse isso? Ele apresentou essa proposta. Porque havia naquela época uma lenda, como aquela região era uma região muito árdua, árida demais, muitas dificuldades para se encontrar alimentos, para se encontrar água. Então, era quase que um código moral que as pessoas dessem abrigo aos peregrinos, dessem de comer, dessem de beber, cedessem um lugar para que eles pudessem descansar. Então, isso para eles rezava como um verdadeiro código moral. E quebrar esse código moral era algo insuportável para a sociedade daquela época. Daí essa tradição. E João tem apresentado essa proposta para Jesus. E aí Jesus vai dar uma resposta serena para João quando vai dizer: o Filho do Homem não veio para destruir vidas, mas para salvá-las. Salvar no sentido de educá-las, de orientá-las, de apresentar o caminho. E eles seguem para Samaria. E acontecem fatos maravilhosos, encontros memoráveis com Jesus nessa passagem pela Samaria. E então eles passam pela Samaria, não receberam comida, não receberam água, sobreviveram como puderam e seguiram para Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, eles estavam extremamente cansados. Muito cansados, porque as viagens eram a pés. Viagens muito longas, cansativas. Então, quando ele entra em Jerusalém, então ele chega extremamente cansado. E qual foi a recepção que ele teve? Ele foi abordado por um doutor da lei. Eu fico imaginando a cena, porque Jesus já era muito conhecido, estava já no final da sua estadia aqui no nosso planeta, já muito conhecido, e todos sabiam que ele iria para Jerusalém na Páscoa. Então, imagina a multidão de pessoas, além dos seus discípulos, que estavam o acompanhando naquele momento, no que se chama tradicionalmente o Domingos de Ramos. Então, quando ele entra ali, aguardando uma oportunidade de alguém lhe dar um pouco de descanso, lhe dar um pouco de água, um pouco de comida, aparece um doutor da lei que vem com o objetivo de desmoralizá-lo publicamente. O doutor da lei era uma das mais altas personalidades do Sinédrio. Paulo de Tarso tinha o objetivo de atingir esse título de doutor da lei. Então o doutor da lei aproxima-se dele e diz: Senhor, o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus, mesmo cansado, com sede, com fome, olha para o doutor da lei serenamente e não responde. Aliás, ele responde, mas responde com duas outras perguntas. O que é que está escrito na lei? E depois, como a lês? Como a interpretas? Porque são duas coisas distintas. Uma coisa é o que está escrito, outra coisa é como nós vamos interpretar aquilo que está escrito. Como nós vamos interpretar aquilo que está escrito? E aí o doutor da lei, de testador de Jesus, passou a ser testado, na frente daquele grande público. E então ele vai, se volta e responde para Jesus: amarás a teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua alma, e a teu próximo como a ti mesmo. Ele valeu-se de dois grandes textos do Velho Testamento. Deuteronômio 6,4, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, e Levítico 19,8, amarás a teu próximo como a ti mesmo. E Jesus respondeu a ele simplesmente: respondestes muito bem, faze isso e viverás. Simples assim. Então, do que é que eles efetivamente estavam falando? Por que travou-se aquele diálogo daquela forma? Jesus pergunta uma coisa, ele pergunta uma coisa a Jesus, Jesus responde com duas outras perguntas, e acaba que o doutor da lei responde a sua própria pergunta. Eles falavam de interpretação de textos, 1000 anos de interpretação de textos. A Torá dizia que os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó herdariam a terra. E os patriarcas morrem. E quem haverá de herdar essa terra? Essa terra prometida?
E então Hilel, que era um dos sábios, avô de Gamaliel, que foi o grande mestre de Paulo de Tarso, propõe que a terra prometida não era um lugar circunscrito geográfico, mas era um mundo vindouro, aquele que Allan Kardec vai chamar de mundo de regeneração. É um mundo vindouro, de paz, de concórdia, e que será habitado pelos justos. E então vem a indagação, mas o que é um justo? Um justo é aquele que cumpre os mandamentos. Acontece que a Torá registra mais de 600 mandamentos. E na tradição judaica, é comum que um judeu, desde pequenininho, comece a recitar esses mandamentos. Amar a Deus, amar ao próximo. Mas 600 é demais. E então chegou-se à conclusão de que esses 600 estavam sintetizados nos 10 mandamentos apresentados por Moisés. Foi uma grande evolução. E, finalmente, concluíram os judeus que os 10 mandamentos estavam resumidos nos 2 primeiros. Amar a Deus e amar ao próximo. Então, eles saíram de uma interpretação de 600 mandamentos para apenas 2 mandamentos como essencial. E o doutor da lei tinha esse nível de compreensão. Por isso, Jesus disse, nota 10. Você acertou direitinho, é isso mesmo. Faça isso e você viverá. O grande problema não estava em Deuteronômio, amarás o Senhor teu Deus. Até aí, tudo está pacífico. O grande problema daquele diálogo está em Levítico, que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas por que o problema está aí? O doutor da lei sabia que Jesus pregava o amor universal. Não importava a caixa religiosa, não importava a raça, a cor da pele. Então ele disse, esse é o momento de colocá-lo em contradição. É esse momento agora. Por isso ele faz a pergunta a Jesus, e quem é o meu próximo? Logo depois que ele dá essa resposta, Jesus diz, faz isso e viverás, ele diz, mas quem é o meu próximo? Ele esperava que Jesus dissesse, olha, o próximo são todas as pessoas, e aí ele colocaria Jesus em contradição com a Torá. Era um motivo para poder levá-lo ao juízo do Sinédrio. E aí Jesus não responde a ele. Jesus vai se valer de uma parábola. A construção dessa parábola, embora ela seja curtinha, mas ela é tão rica em informações que é preciso a gente fazer uma análise detalhada dela para a gente compreendê-la. Vou pedir licenças aos senhores, sei que todos aqui já a conhecem, mas nós vamos relê-la. A repetição é um excelente instrumento de aprendizado. Ela é bem curtinha, vamos ver aqui. Ó. Então, levantando-se, disse-lhe o doutor da lei ao tentar, mestre, o que é preciso fazer para possuir a vida eterna? E Jesus respondendo, o que é que está escrito na lei? E por aí vai, né? Mas o homem, querendo parecer que era um justo, lembra daquele entendimento do justo, que deveria viver os mandamentos, né? Querendo parecer um justo, diz a Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus narra a parábola do bom samaritano como resposta. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, eu gostaria só de ressaltar nesse instante que Jerusalém, nesse contexto, é considerada a cidade da purificação. Por isso, pela tradição judaica, era necessário subir a Jerusalém para se purificar. Então, eles vão. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, viu e passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o à hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo, trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. E Jesus pergunta para ele, depois dessa narrativa, qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Antes de nós respondermos, nós vamos ver que Jesus fez uma síntese muito significativa desse momento, porque para o judeu, o amor a Deus, ele tinha algumas conotações. Amar a Deus com todo o teu coração, o coração era a sede
da inteligência. Não necessariamente a sede do sentimento, como é para nós, mas era a sede do sentimento, a inteligência de você saber o que fazer no momento da necessidade. Amar a Deus com toda a tua alma era envolver-se com o problema. Não apenas você saber o que fazer, mas você envolver-se e realizar. E amar a Deus com todas as tuas coisas tem um significado de bens. Você disponibilizar os seus bens para a providência divina. Então, quando o homem, o samaritano, vai passando por ali, que ele vê o homem caído, seminu, que ele não consegue identificar, é a única personagem da parábola que nós não conseguimos identificá-la. Ele está semi-morto, inconsciente, não fala. Então, o samaritano não vai perguntar ali quem é aquele homem, se é um judeu, o seu inimigo ou não. Ele simplesmente vai tirar óleo, vai tirar o azeite, amar a Deus com todo o seu coração. A inteligência, saber o que fazer. Então, ele pensa as feridas do samaritano, trata direitinho, depois ele envolve-se com o samaritano. Ele envolve-se com aquele homem porque ele é tomado de compaixão. E em seguida ele desce da sua montaria, que ele havia descido, coloca o homem semi-morto no seu cavalo e segue até uma hospedaria. Ele vai puxando o cavalo a pé. Colocou as suas coisas, os seus bens a serviço de Deus. Então essas são as três conotações desse amor a Deus. E ao chegar na hospedaria, ele deixa o homem ainda inconsciente, paga as despesas e diz ao hospedeiro, quando ele voltar, se ele gastar mais, ele pagará no retorno. Então ele sai sem receber sequer um muito obrigado. Sem receber sequer um muito obrigado. Nesse contexto, ao apresentar essa parábola, ele forçou o doutor da lei a concordar com ele. Porque o doutor da lei, a rivalidade com os samaritanos era tão grande que ele sequer respondeu à pergunta de Jesus: qual desses foi caridoso com aquele homem? Ele simplesmente vai dizer: aquele que teve compaixão, aquele que envolveu-se com ele. Mas ele não diz o samaritano. Ele não cita o nome o samaritano. Então veja que essa parábola ela traz uma riqueza de detalhes que suscita de nós profundas reflexões sobre nós mesmos. Quem somos nós nessa parábola? Somos o sacerdote, aqueles que já detêm o conhecimento, que muitas vezes usamos da palavra, que divulgamos esse conhecimento, mas não o vivenciamos? Ou o levita, que se assemelha ao sacerdote? Somos, às vezes, aquele homem caído? E quantas vezes nós somos o samaritano? Então, Jesus colocou, falando para um judeu, colocou o samaritano como o homem bom da história, sendo Jesus igualmente judeu. Então, Jesus, nesse contexto, ele simplesmente vai abrir os horizontes, os limites do amor que nós devemos ter uns com os outros. Não aquele amor de panelinha, eu dou bom dia a quem me dá bom dia, eu ajudo a quem me ajuda. É o amor universal. Esse é o grande desafio nosso. A lei de amor é a grande lei de atração. Todos nós, sem exceção, somos atraídos pelo amor. A razão do nosso sofrimento é o nível de resistência que nós impomos a essa lei de atração. Quanto mais nós resistimos, mais nós sofremos. Código Penal da Vida Futura, que está na obra O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Quinta obra da codificação. Quem tiver o cuidado de ler vai perceber isso. Toda imperfeição é causa de sofrimento. Se nós resistimos ao amor, imperfeição, causa de sofrimento. Então, nós vamos encontrar, no Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec resgatando esse mesmo contexto. Quando ele pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia. E os espíritos respondem. Respondem bem em cima, é uma das perguntas mais curtas do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Aqueles três contextos daquele amor a Deus que Jesus sintetizou naquele momento para o doutor da lei. Benevolência, indulgência e perdão. Joana de Ângeles, na obra Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, nós vamos passar apenas como referência, ela faz uma análise, ela intitula-se Então Vai
e fazem o mesmo. Fazendo essa citação de Jesus, ela faz uma análise, desenvolve um artigo belíssimo em torno dessa parábola. Muito lindo. Então, quem tiver oportunidade e puder, pode fazer essa leitura maravilhosa da nossa irmã Joana de Ângeles. Então, nós vamos encontrar esse modelo que Jesus deixou para nós, já no finalzinho, que é esse roteiro seguro para a nossa convivência uns com os outros e conosco mesmo. Como nós poderemos descobrir esse amor? Como nós estamos nos relacionando com os nossos familiares? Como nós estamos tratando as pedras que nós encontramos no caminho? Por mais paradoxal que possa ser, nós temos que começar a despertar em nós a consciência de que Deus nos ama com a mesma intensidade que Ele ama um Cristo. A mesma intensidade. Nem mais nem menos, com a mesma intensidade. E com essa mesma intensidade, ele ama o mais ínfimo dos homens, aquele criminoso que é abjurado pela sociedade. Aqueles homens bombas lá do Estado Islâmico e tudo mais. Jesus ama com a mesma intensidade. Com a mesma. Então, nós somos profundamente amados por Deus. E a nossa dificuldade é o exercício do amor. E o exercício do amor, ele não vem com grandes feitos. Ele vem com as nossas pequenas realizações. São os pequenos gestos do dia a dia, não são grandes planejamentos para nós. Nós somos colocados num contexto, quando reencarnamos, e nesse contexto nós vamos ter os elementos necessários para que nós possamos despertar para esse amor. Eu me lembro sempre de uma narrativa de Chico Xavier, um dos grandes momentos que ele fez. Chico Xavier, ele recebia sempre, lá no Centro Espírita, do grupo da prece, ele recebia sempre a figura ilustre, que era a figura de Jorge. E Jorge morava na favela, era um moreno, andava sempre descalço, as roupas rasgadas, extremamente fedorentas. Ele tinha uma ferida, uma ferida aqui no lábio inferior, que cada vez que ele sorria, essa ferida se abria e sangrava profundamente. Poucos dentes na boca, que gerava um hálito que beirava o insuportável. Quando ele adentrava no centro, uma instituição, digamos, semelhante a essa aqui, sempre lotada, quando ele entrava no centro, todos, ou quase todos, se afastavam de Jorge. O único que se aproximava de Jorge era Chico Xavier. O recebia com um abraço, beijava as mãos de Jorge, e ali começava a puxar conversa com Jorge. Como as pessoas ficavam aguardando a psicografia, aquele momento causava muita impaciência, a conversa muitas vezes era de 5, 10, 15 minutos. Jorge falava da briga dos galos, dos gatos sobre a telha, a goteira que pingava em cima da cama, e a conversa não tinha fim, e Chico sempre dando atenção a Jorge. Quando todos pensavam que a conversa iria terminar, aí Chico pedia: agora o nosso Jorge vai recitar alguns versinhos para nós. Aí Jorge se empolgava, começa a recitar um verso aqui, outro verso acolá, aí Chico vibrando com Jorge. Quando Jorge terminava, aí Chico dizia: agora Jorge, recite aquele que eu mais gosto. Aí ele dizia: qual, tio Chico? Diz que ele tinha esse sotaque assim meio... aquele da moça. Aí ele dizia: menina, penteia os cabelos, joga as tranças para Caicunda. Queira Deus que não te leve de domingo para segunda. Aí todos caíam no riso, muitas vezes por conta do alívio, né, sabendo que era o grande final. E aí Jorge se aproximava de Chico Xavier, conversava com Chico, beijava a mão de Chico. Chico beijava o rosto de Jorge e Jorge retribuía. E ao retribuir ficava aquela mancha de sangue no rosto de Chico. Aqueles que conviveram com Chico dizem que nunca viram um gesto de repulsa de Chico Xavier em relação a Jorge. Nunca viram. Chico tirava alguns trocados, colocava numa capanga surrada que Jorge guardava, beijava-o novamente e Jorge se despedia. Isso é amor. Alguém que conseguiu compreender o que é amar. Há uma poetisa norte-riograndense, nascida aqui em Macaíba, ela desencarnou em Natal, com 24 anos, vítima de tuberculose. Em 1901, Alta de Souza. Alta de Souza escreveu um verso através de Chico Xavier, um soneto, na verdade, que eu gostaria de passar, que é
Palavras de Caridade, em que ela, nos seus versos, vai sintetizar muito bem esse sentido da caridade que todos nós queremos compreender e viver. E ela diz assim: o apoio, a simpatia, uma oração apenas, carregada de fé na bondade divina, a bênção do sorriso, a página que ensina a vencer o amargor das lágrimas terrenas. Um minuto de paz, o serviço que armazenas, na suspensão do mal ao trabalho em surdina, o bilhete fraterno, uma flor pequenina, o socorro, a brandura, as palavras serenas, a esmola, a roupa usada, o copo de água fria, o pão, o entendimento, um raio de alegria, um fio de esperança, a atitude sincera, da migalha mais pobre à dádiva mais rica, tudo aquilo que dás, a vida multiplica nos tesouros de amor da glória que te espera. Que Deus nos abençoe, nos guarde e muita paz.